Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Gideão, tá? E no final dessa história eu vou contar para vocês o porquê que Gideão venceu a guerra. O porquê que ele venceu a guerra. Que Deus venha a falar com você através dessa mensagem, assim como Deus falou comigo, também, que venha falar contigo também, através dessa mensagem. Amém? Aqui no capítulo 6 e 7 do livro de Juízes, a Bíblia conta que o povo de Israel estava sofrendo muita opressão pelos midianitas. Eles estavam sendo dominados por aquele povo, né? E então o povo de Israel começou a clamar a Deus, né? E Deus ouviu o seu clamor, porque quando nós começamos a clamar a Deus, amado, por uma causa, tenha certeza que o clamor toca o coração de Deus. Então Deus levantou Gideão como juiz daquele povo. Gideão, além de ser um juiz, um homem de fé e também obediente a Deus. A Bíblia conta que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, né? Lagar é um lugar escondido, isolado, onde se produzia ovinho, né? Não era um lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo é lugar aberto, espaçoso, lugar arejado, né? Gideão estava ali malhando trigo, escondido. Sabe por quê? Porque ele estava com medo dos midianitas roubarem o seu produto. E o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala com Gideão para ele tirar o povo de Israel do sofrimento, livrar das mãos dos midianitas. E Gideão se acha tão pequeno, Gideão se acha o menor da família e pede para Deus sinais, né? Sinais para Deus mostrar para eles algum sinal que realmente Deus estava com ele nessa guerra, nessa peleja, porque afinal, se ele estava com medo dos midianitas, né? Como que ele ia ter coragem de enfrentar? Mas ele pediu para Deus sinal, e Deus deu para ele sinal, mostrou para ele que estava com ele. Gideão, ele pega um algodão, ele coloca fora da casa, no quintal. Aí ele disse: se esse algodão amanhecer molhado e ao redor do algodão no chão estiver seco, é porque Deus está comigo nessa guerra. E no dia seguinte o algodão amanheceu molhado de orvalho, e ao redor do algodão, o chão assim, estava seco. Mas Gideão pede outro sinal para Deus e disse: dessa vez vou pôr o algodão lá fora, e se ao redor do algodão estiver molhado de orvalho e o algodão estiver seco, é porque Deus está comigo nessa guerra. No dia seguinte o algodão amanheceu seco e ao redor no chão estava molhado de orvalho. Gideão então viu que Deus realmente estava com ele na guerra. Então Gideão vai à batalha. Gideão convoca 32.000 soldados para lutar contra mais de 100.000 soldados medianitas. Mas Deus fala para Gideão que ele chamou muita gente para lutar contra os medianitas. Sabe por quê, queridos? Porque se eles vencessem a guerra, a guerra com os 32.000 soldados, eles iam dizer que venceu pela própria força, né? Não foi isso que Deus queria. Deus queria que o nome dele fosse exaltado. Então Deus pede para Gideão dispensar os soldados, né, medrosos e os soldados covardes. E Gideão então dispensa 22.000 soldados covardes e medrosos, e ficou só com 10.000. Olha só, ele tinha 32.000 soldados. Ele dispensou os covardes e os medrosos, ficou com 10.000 soldados. Amados, a guerra, a luta que nós enfrentamos no dia a dia, algo que nós não podemos vencer,
Saiba que quando somos guiados pelo Senhor, quando nós andamos em obediência à palavra de Deus, assim como Gideão andou, você tenha certeza que Deus, Ele vencerá a luta por você, a guerra por nós, Ele vencerá por nós essa guerra, e o nome dEle é glorificado. Por quê? Porque tem luta que nós enfrentamos, é difícil, é impossível nós vencer, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, assim como Gideão colocou, fica fácil, fica possível. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. E Gideão, com 10.000 soldados para lutar contra mais de 100.000 medianitas, é difícil, né? 10.000 contra mais de 100.000, mas Deus pede para ele, para Gideão ainda, diminuir o número de soldados. Então Deus fala para Gideão levar os 10.000 soldados até um riacho, até um rio, para beber água. E aquele que pegar a água na mão e levar até a boca, esses são os escolhidos para guerrear. E foram 300 soldados que fez assim, que da forma que Deus falou, porque eles estavam vigiando, eles estavam atentos, e os outros soldados não se importaram, tomaram água de qualquer jeito. Gideão levou para a guerra os 300 soldados, Agora é 300 soldados contra mais de 100.000 medianitas, e vai Gideão com os 300 soldados para o acampamento do inimigo. Gideão, ele dividiu o seu grupo em 3 partes. Ele pegou uma parte de 100 soldados, colocou no lugar, e assim as 3 partes iguais. Ele pegou uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha, e colocou na mão de cada soldado, E eles começaram a rodear o acampamento dos inimigos, dos medianitas. E Gideão combinou com eles que quando ele tocar a trombeta, todos tocassem junto com ele. Todos tocassem junto com ele. E assim eles fizeram. Eles fizeram um maior barulho. E eles gritaram: espada pelo Senhor e Gideão. Espada pelo Senhor e Gideão. E os medianitas ficaram confusos. Ele lutava contra si mesmo. E começaram a fugir. E foram embora. E assim Gideão venceu a guerra com os 300 soldados contra mais de 100.000. Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim a palavra de Deus: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Gideão estava com 300 soldados, e venceu a guerra. Gideão não lutou contra os soldados com espada, com flecha, com bala, com nada. Gideão lutou com eles no físico, Gideão apenas fez barulho e venceu os medianitas. Isso é loucura para o mundo, mas para envergonhar os sábios, porque os medianitas saíram dali envergonhados naquele dia. Saiu dali envergonhado, Vejamos aqui, queridos, que Gideão, ele estava escondido malhando trigo ali no lagar, porque ele estava com medo. E Deus enxergou ele ali. E isso me chama a atenção. Sabe o que? Ele estava com medo dos medianitas, mas ele obedeceu o chamado de Deus, mesmo ele sendo o menor da casa, da família. Ele confiou no Senhor
E Gideão, ele foi atender a obra de Deus. E foi atender a obra de Deus. Gideão, ele venceu com 300 homens contra mais de 100 mil. Sabe por quê? Sabe o que é o segredo aí? Porque ele venceu a guerra. Sabe por quê? Porque Gideão, ele foi obediente a Deus. Vejamos que ele não lutou com eles. Ele não fez força nenhuma. Ele apenas usou estratégia. Mas ele foi obediente. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. E quando nós obedecemos o chamado de Deus, as ordens do Senhor, e fazemos aquilo que realmente Deus quer que nós fazemos, as coisas se tornam bem mais fácil. As bênçãos do Senhor nos acompanham, e as coisas ficam bem mais fácil. Porque não adianta você querer esconder. Você se esconde do chamado de Deus, se esconde como Gideão escondeu ali, com medo dos midianitas, mas Deus achou Gideão, Deus encontrou Gideão ali. Assim também Deus vai achar você, vai encontrar você, porque se você tem um chamado, você esconde do chamado, tenha certeza que Deus vai achar você. Amém? Que Deus te abençoe, tá? Fico com essa palavra, um forte abraço do teu irmão em Cristo, José Antônio.